Então vamos lá, boa noite pessoal. Vamos para a terceira aula do módulo 2 da turma Marisa Letícia. A aula de hoje é Arco Ideológico, com o professor Roberto Ponciano. 1h15 em Ponciano. Posso ir? Pode ir lá. Pessoal, boa noite. Primeiro dizer que, na verdade, não ia dar aula hoje, né? A aula estava lá para trás e a gente teve, infelizmente, o falecimento da mãe da Maria Luísa. E aí eu adiantei a aula, inclusive a gente mudou toda a ordem da coisa, porque a gente jogou a Maria Luísa lá para trás, ela ia dar aula hoje. Vai dar tempo dela. Acho que passar nunca passa, né? Perdi minha mãe há 2 anos, acho que aí muita gente já perdeu, a mãe também, e não passa nunca. Mas a dor diminui, né? Então você consegue pelo menos respirar. Então eu não estava preparado para dar essa aula hoje. Por sorte, por incrível que pareça, essa é a aula mais simples das 3. A aula sobre o Estado é mais complicada, a aula sobre os ideológicos é mais complicada. Essa aula é um basicão que eu dou até para a minha turma de segundo grau. De segundo grau não, eu sou velho, né? Ensino médio. Porque, por exemplo, essa aula para o Ernesto pode dormir, porque é uma aula basicona. Mas por que eu dou essa aula? Porque, por incrível que pareça, tem gente no próprio PT que não sabe o que é. Fala em liberalismo, fala em neoliberalismo, fala em democracia, em social-democracia, fala em socialismo, mas não tem a mínima ideia do que seja de verdade, né? O arco ideológico, o que é um arco? A gente até sempre brinca, né? Foi tão para a esquerda que acabou na direita. Foi tão para a direita que acabou na esquerda. A gente diz que os extremos se confundem. Que a extrema-direita e a extrema-esquerda, às vezes, elas se tangenciam, né? Você pega, por exemplo, o Hitler e você pega o Pol Pot no Camboja, não tem muita diferença, não. Né? Pegar o Pol Pot e o Hitler não tem muito que diferencia, não. Né? Então, mas as pessoas realmente não sabem, né? As pessoas, começando do arco da extrema esquerda para a extrema direita ou vice-versa, as pessoas realmente confundem. As pessoas não sabem as diferenças entre os conceitos, né? Porque, assim, todo nazista é conservador, mas nem todo conservador é nazista. Então, a gente deva começar pela extrema-direita e indo para a esquerda, primeiro com os extremos, com os ultra-extremos, o fascismo e o nazismo. Muita gente me pergunta se o governo Bolsonaro é fascista, e eu digo, ele é fascista e, às vezes, com traços nazistas. Ele só não é mais fascista porque a gente tem ainda um restolho de democracia ou de Estado democrático de direito que o para. Não é nem pela nossa força. Até pela própria elite. A elite tem um pouco de receio de que esse louco termine de dar o golpe fatal e final e tenha todo o poder, porque ele não tem nenhum projeto. Né? Até diferentemente do Hitler. Muito melhor para diferenciar nazismo do que fascismo seria o Rogério, a Marília e a Maria Luísa. Eles são mais especialistas nisso do que eu. Mas nazismo e fascismo é uma diferença de grau. Né? Primeiro, nazismo e fascismo, você tem como características a demonização do adversário. Né? O adversário é sempre o demônio. Tem um texto muito bom do Adorno, eu sugiro que vocês leiam, que é sobre o antissemitismo. Esse texto é fantástico, porque, na verdade, o antissemitismo do Hitler é o judeu errante, é o comunista, é o cigano, é o gay, é a lésbica, é o negro, é o eslavo. É você desumanizar o outro. Você desumaniza o outro, você cria a figura do outro como inimigo, você apela para o irracional. O nazismo e o fascismo não apelam para o racional, eles sempre apelam para o irracional, para uma mitologização, e é uma diferença de grau. Né? Por exemplo, no nazismo hitleriano, você tinha aquela coisa do genocídio e da execução em massa. O fascismo na Itália não tem isso. Fascismo e nazismo é questão de grau, de gradação. Né? Se você for olhar, o Hitler, inclusive, admira Mussolini e o criador copiou a criatura e depois você não sabe mais quem era criador e quem era criatura, mas o Mussolini veio antes. Você tem a paramentação, as roupas, a necessidade do mito, necessidade do ídolo. Você vê o Bolsonaro, mito, isso não é uma coisa nova. Né? Essa mitologia do grande líder
já tinha com Mussolini, já tinha com Hitler, não é uma coisa nova, né? Pode ser um fascismo Bento Carneiro, um fascismo brasileira, mas quando você olha para o bolsonarismo, ele é uma tentativa de fascismo. Aqueles dois playboy portão, que são deputados, que quebraram a placa da Marielle, que estavam lá na aldeia Maracanã, eles estavam com uma camisa Deus, Pátria e Família. Deus, Pátria e Família. Né? A exacerbação... E a única coisa diferente no fascismo brasileiro, estou falando do fascismo em geral, mas o fascismo brasileiro tem uma coisa diferente. Né? O Brasil... Às vezes tem coisas no Brasil que realmente são únicas. Né? O Brasil é o único país que tem um fascismo que é antipatriota. Porque o fascismo... Isso, não estou defendendo a Alemanha nem a Itália, não, tá, gente? Longe de mim defender a Alemanha nazista ou a Itália fascista. Mas jamais o Hitler ia entregar uma empresa alemã aos Estados Unidos. Jamais o Mussolini ia entregar uma empresa italiana à Inglaterra. E o fascismo brasileiro ele tem essa característica que ele não é sequer nacionalista. Em geral, o fascismo, o nazismo tem essa coisa da pátria. Em países imperialistas, eles são dominadores, conquistadores, e tem a defesa do nacionalismo. Esse fascismo brasileira, de uma elite que é subordinada, de uma elite que é colonial, ele tem essa característica de não ter a defesa real do Estado brasileiro, pelo menos. Em geral, o fascismo e o nazismo necessitam de um Estado forte, que é estranho no Brasil, né? No Brasil, você, com Guedes, assiste à destruição do Estado, mas não na parte ligada à repressão. Você vê o poder que se dá às Forças Armadas, o orçamento que se dá às Forças Armadas, as regalias que se dão às Forças Armadas. Então, você aumenta o aparelho repressor de Estado. Mas tanto no fascismo quanto no nazismo, você precisa dessa coisa ativa de demonização do outro, de cerceamento das liberdades civis, de ódio ao outro, de você criar uma política de Estado para tudo, uma política de Estado para a cultura, que é diferente no Brasil também. Que, na verdade, o Bolsonaro não tem essa política de Estado para a cultura. Você tem uma política fundamentalista religiosa para a cultura. E tem uma diferença no trato da religião, tanto na Alemanha quanto na Itália. Na Itália, um catolicismo mais quase que religião oficial do Estado. Na Alemanha, a relação do Hitler com o cristianismo foi contraditória. Ao mesmo tempo em que ele fazia a defesa da civilização ocidental e se aliava tanto à Igreja Católica quanto à Igreja Evangélica, o nazismo ele não era oficialmente cristão. Mas, efetivamente, se você tiver que caracterizar o fascismo, Estado forte, mitologização do Führer, do líder, a necessidade de uma mitologia de ritos, de pertencimento, a necessidade de endeusar os líderes, o uso de uma narrativa que é sempre racional, que é sempre baseada na emoção, as pulsões, a pulsão de morte, o ódio, o antissemitismo. O antissemitismo pode ser transformado no racismo contra o negro, contra o nordestino. Lembra do Bolsonaro na campanha falando que o nordestino tinha que comer grama, tinha que comer capim? Então, essas características são as características do racismo. E aí tem um negócio, né? O racismo, o fascismo, ele é diferente do conservadorismo, porque todo fascista é conservador, mas nem todo conservador é fascista. Por exemplo, Churchill era conservador. Já vi muita gente dizendo que o Churchill era fascista. Gente, me desculpa, mas isso não é verdade. O Churchill lutou na Inglaterra contra o crescimento do movimento fascista. O movimento fascista na Inglaterra era pela neutralidade da Inglaterra. Churchill foi, desde o início, favorável à entrada da Inglaterra na guerra. Ele era anticomunista, o Churchill. Ainda assim se aliou a Stalin. De verdade, ele era anticomunista. Só que nem todo conservador é nazista. Você pode ter um projeto conservador que não necessariamente seja nazista, que demonize o outro, seja contra todas as liberdades civis. Né? Os fascistas não toleram a liberdade. Os fascistas, como os nazistas, não toleram a liberdade. Nenhum tipo de liberdade civil, nenhum tipo de direito democrático. Então, a gente pega aí o campo da extrema-direita, começa com o fascismo e com o nazismo. E um pouquinho mais, né, vindo para a esquerda, vindo para o centro, né, a gente está muito longe do centro ainda, os conservadores. Um conservador bem clássico é o conservador inglês. Antigamente, o Partido Republicano nos Estados Unidos. O Partido Republicano nos Estados Unidos, que sempre foi fascista, fora dos Estados Unidos, mas que dentro dos Estados Unidos defendia algumas liberdades democráticas, agora vem cada vez mais com Trump e com Tea Party
se fascistizando. Existe um perigo de fascistização nos Estados Unidos. Vocês viram o discurso do Trump em favor dos supremacistas brancos, pedindo golpe nos Estados Unidos, dizendo previamente que não vai reconhecer o resultado das eleições estadunidenses. Então, você vai, né, caminhando para o centro a partir da direita. Então, gente, vocês estão aí? Saiu todo mundo? O que houve? Cadê vocês? Saiu todo mundo? Tirou todo mundo a câmera? Pessoal, antes de ir para o liberalismo, nazismo, fascismo e conservadorismo, né? Essa ala direita, que não é, aí não tem centro, aí é ala direita do pensamento. Dúvidas? Eu vou fazer pergunta antes de terminar a aula, para não passar para o liberalismo, porque aí, a partir do liberalismo a gente começa a chegar no centro. Quando eu estou falando do centro, não é um centrão no Brasil. O centrão no Brasil não tem nada de centro. É uma direita fisiológica, conservadora, que, na verdade, não tem muita ideologia. A ideologia é eu quero mamar nas tetas do governo. A gente está discutindo outra coisa, a gente está discutindo arco ideológico. Antes de passar para os liberais, porque tem, inclusive, por incrível que pareça, eu vi um texto outro dia dizendo que não tinha nada de liberal no pensamento de Marx. E eu discordo. Não quer dizer que Marx seja liberal, mas tem sim influência liberal no pensamento de Marx. Antes de passar para isso, vocês querem fazer algumas perguntas? Não é colocação, perguntas para a gente não passar para os liberais sem resolver essas dúvidas? Não? Então, nazismo, fascismo, líder, mito, demonização do outro, Estado forte no Brasil, tem um nazismo muito periquito, muito louco, que não tem Estado forte. Pode falar. Quer fazer uma pergunta, eu acho. Ou pode até fazer uma colocação, Ernesto. Pode ajudar aí. Vai, Ernesto. Eu não estava achando aqui o microfone. Velho é velho, cara, desculpa. Mas, não, lá no início, hoje, quando você começou a falar, a aula em si, você falou aquele negócio do... A esquerda acaba na direita. A extrema esquerda acaba se encontrando com a direita, a extrema esquerda. Aí você me lembrou um lance muito curioso. Eu não sei se algum dia eu vou poder fazer uma aula sobre isso. Foi lá em Volta Redonda, nós tínhamos o Juarez, na época era do PT, e tinha lá o grupo da antiga Convergência Socialista. E os caras não deixavam nada acontecer. Pois sempre para eles podia ir mais para a esquerda. Não, pediu pouco, podia pedir mais. Não, pô, ganhou pouco, podia ganhar mais. Um dia o Juarez subiu lá no carro de som e disse assim, olha, queria dizer uma coisa para esses garotos. A esquerda, a extrema esquerda, vai tão para a esquerda, tão para a esquerda, tão para a esquerda, que esquece que o mundo é redondo e acaba no colo da direita. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu não sei se a direita vai tão assim e que cai na esquerda, mas com certeza a esquerda, muitas vezes, vai tão para a esquerda que dá a volta e cai no colo da direita. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Agora, a pergunta, Ponciano, já que você vai entrar no liberalismo? No todo o restante, é porque, para isso acontecer, existe uma ideologia. Quando você falou a primeira vez, aliás, o título da aula de hoje, arco ideológico. Sabe o que eu me lembrei? Desculpa, Ponciano, me deu uma vontade de rir. Né? Pode falar. Você lembra do Gato Angorá, quando foi candidato ao governo do Rio contra o Brizola, que ele falava do tal do arco, o arco democrático. O arco democrático nunca existiu. A Ari está rindo lá. Ó. O arco democrático nunca existiu. Pô, essa porcaria é um sonho na cabeça dele. E se você puder desenvolver isso, eu acharia legal. Não, mas quando eu falo em arco ideológico, por que eu falo em arco? Porque quando eu falo em arco, eu tento dar essa ideia de que você vai
vai se extremando tanto que os extremos podem se encontrar. Eu dei o exemplo do Pol Pot e do Hitler. É só uma figura metafórica. Por isso que eu falo em arco, né? Porque não é assim, a extrema esquerda está muito... E o cara acha que é da extrema esquerda, e aí, como ele é da extrema esquerda, ele vai ficar muito distante da direita. E, na verdade, às vezes eu vejo gente da extrema esquerda com o mesmo ódio do pessoal da extrema direita. Né? Eles odeiam mais do que são fraternos. Por exemplo, você vê as posições deles, o fora todos, no meio da luta contra o golpe da Dilma, ajudando a direita. Fora todos, eleições diretas já. Alguém acreditava que naquele momento do golpe ia ter eleição direta no Brasil? Constituinte? Alguém acreditava nisso? Então esse povo acaba sendo um auxiliar da direita. Dá um exemplo agora, concreto. Mais um exemplo concreto, o acordo da Petrobras. A FUP fez o acordo para manter os direitos dos trabalhadores. A FNP não quis assinar o acordo. E é o seguinte, porque não aceita aumento zero, aumento de 2%. A grande questão é a seguinte, não assinou e pode ficar sem nada. Porque as condições para se fazer uma greve agora são basicamente zero. Mas é para fazer o discurso, olha, nós estamos à esquerda, e vão vender a categoria, vão colocar a categoria na berlinda, porque a categoria não vai fazer greve. Então, você foi sindicalista, Ernesto, você sabe muito bem disso. Né? Os falsos discursos. Dá outro exemplo, diretoria do Andes. Na época do PT era 120 dias de greve, 130 dias de greve, 140 dias de greve. E eu sempre falei, eu participava da CMS, né, CMF não, da coordenação das entidades, não era CMF, a coordenação dos movimentos sociais, eu esqueci o nome. Tinha uma coordenação só do serviço público. Só do serviço público. Cara, eu me sentia em São Petersburgo, às portas da Revolução, eu só queria saber onde estava a minha AK e o meu T-34 para começar a Revolução. Porque o pessoal, todo mundo lá era de direita, só eles que eram a esquerda. A esquerda e o governo era um governo de traição e de capitulação e de venda da classe trabalhadora. E isso ajudou muito o crescimento do golpe. E eu falei uma vez, inclusive, outro dia eu não vou falar o milagre, não vou contar o nome do santo. Tem um cara do PST, o histórico dentro do sindicato, que você inclusive conhece, e eu passei por ele, eu fiz uma provocação na rua. Eu falei, ei, meu irmão, vai fazer greve não? Fazer greve com o PT é mole, né? Porque o PT, quando tinha greve, para quem era servidor público, ele falava, vou cortar ponto. Aí cortava ponto, cortava salário, ficava todo mundo puto, chegava no final da greve, fazia um acordo, pagava tudo. Então, no fundo, os caras iam para a greve sabendo que não ia perder emprego, que não ia ter corte de ponto, que não ia ser demitido, que não ia ser exonerado. Agora, desculpa a expressão, um bando de bundão, covarde, pelego. Dizem que não tem como fazer greve contra o Bolsonaro. Agora que tem risco de perder o emprego, agora que tem risco de corte de ponto, agora que é a greve mesmo operária, que tem que enfrentar e que tem que se arriscar, aí agora eu não quero fazer greve. Você sabe disso, Ernesto, mas não tem mais greve no movimento dos servidores públicos. E a gente tinha um monte de gente ultra radical, o Contas cresceu muito no radicalismo, que parecia que a gente estava às vésperas da Revolução. Nesse sentido que eu digo que há uma aproximação muito grande dessa pseudo-esquerda da direita. O discurso é muito radical, mas a prática, na verdade, é uma prática que serve à reação, entendeu? Você vê que, às vezes, a própria reação ela incentiva esses caras. E muitos golpes na América Latina, a extrema-esquerda ajudou como se fala, a desestabilizar governos progressistas. Você sabe disso. Chile, por exemplo, entendeu? Então, a beleza? Argentina tem um caso curiosíssimo. Pode falar, fala aí. Na década de 90, não, eu estava vendo se meu microfone estava aberto. Na década de 90, quer dizer, a Argentina estava vencendo ainda a fase da ditadura, etc. Estava redemocratizando. Eu não sei, o Ari talvez se lembre disso. A esquerda da Argentina preparava uma candidatura progressista. Era comunista? Não, não era comunista, era progressista. E, porra, a extrema esquerda argentina, você falou uma frase aí que me lembrou isso. Porque essa frase surgiu na Argentina, gente, não foi no Brasil.
Que se vayan todos. Vai embora todo mundo. Pô. Ou seja, era o extremo dentro do extremo. Eu não quero saber de mais ninguém. Que se vayan todos. E, na época, eu me correspondia com um grupo lá na Argentina e eu fiquei... Eu subi nas tamancas e, pô, acabou que eles me cortaram lá do grupo. Naquela época não tinha Facebook, Google, essas porcarias não, era tudo no Yahoo. E os caras me cortaram do grupo. Que se vayan todos. Conclusão, isso atrasou quase 10 anos a eleição do Kirchner, que poderia ter sido eleito antes, mas que se vayan todos deu o espaço para a direita. Se eu não estou enganado, se a memória não me falha, elegeram aquele cara que era piloto de Fórmula 1. Como era o nome? Carlos Reutemann. Carlos Reutemann. É. Carlos Reutemann. Governador. É, mas porra, foi a ponta de lança da direita. Que se vayan todos, aí bota o Reutemann. Não, eles fundaram um partido chamado Partido Intransigente. Olha o nome. Olha o nome. Partido Intransigente. Você vai negociar o quê com o Partido Intransigente? Mas deixa eu retomar aqui. Então, vamos lá. É só para ter uma ideia que esse arco, na prática, muitas vezes, a extrema-esquerda acaba sendo linha auxiliar da direita. Né? Por exemplo, você está no meio do golpe contra Dilma e você começa a falar que você vai... que tinha cópia disso, né? Fora todos, eleições diretas, Constituinte já. Gente, qual o poder que a gente tinha para colocar na Constituinte já? Eu lembro da propaganda, não é só por 20 centavos. Hoje, depositam 7,5 milhões na ONG da presidenta, da primeira-dama, e ninguém vai para a rua. Então, essas pessoas sequer olham que estão ajudando a direita. Né? Então, continuando o arco ideológico à direita, dos conservadores, você vai para os liberais. E aí, liberalismo, cara, tem duas formas de liberalismo. É muito importante isso, porque é uma confusão, né? Há o liberalismo econômico e há o liberalismo político, né? Que mas o liberalismo econômico também é político? É também. Mas a melhor forma de entender liberalismo, as diferenças de liberalismo, é olhar para os Estados Unidos. Esqueçam o Trump, porque o Trump nem mais conservador. O Trump já passou do conservadorismo. O Trump é um protofascista, mas vai para trás, né? Pega os outros governadores. O Bush era um canalha, mas ele não chegava a ser um fascista apenas para o povo dos Estados Unidos. Então está dentro, está fora, é uma outra discussão. O papel do imperialismo fora dos Estados Unidos é uma outra discussão. Né? Então você tem ali dois partidos, republicano e democrata. Ambos são liberais em economia. É Estado mínimo, não participação do Estado, não pode ter saúde pública, né? O mercado, o livre mercado, essa ideia de que o mercado se autorregula. Efetivamente, os dois são liberais nesse ponto. Não tem diferença do programa econômico do Partido Republicano para o Partido Liberal, Democrata. E, pasmem, às vezes o Partido Republicano é mais progressista na economia que o Democrata. Internamente, não falando para o resto do mundo não, tá? Tanto que o Trump ganha a eleição, que ele tem uma proposta que ele não cumpriu de recuperar o emprego dos americanos. Estou dizendo que ele falou aquilo era verdade, mas o Obama foi péssimo em termos de economia. Péssimo. Então, quem elege o Trump não são os ricos. A gente acha, foram os brancos, mas a população americana é 88% branca. Lá não tem uma maioria negra como no Brasil. São 12% de negros. E quem vota no Obama não é a classe média branca. A classe média branca, em sua maioria, votou na Hillary. Quem vota no Trump é o pobre branco. Porque aquele discurso dele, vou recuperar os empregos, vou trazer os empregos de volta, fora o estrangeiro, pegou esse americano pobre pelo pé. Esse americano pobre que trabalhou na indústria na década de 60 e 70 e que agora não tem mais emprego. E a famosa discussão, Ernesto, onde está o emprego? Ele veio com o discurso que ia trazer o emprego de volta, as pessoas acreditaram. Então, o liberalismo econômico é uma coisa. Né? Até porque os Estados Unidos não tem um governo keynesiano de tendência social-democratizante desde Roosevelt. O último governo estadunidense
de tendência keynesiana foi Roosevelt, nem o Carter. O Carter era liberal, num outro sentido também, inclusive liberal. Uma das poucas coisas boas que o Carter fez foi que ele ajudou a desmontar as ditaduras da América Latina. Foi um governo democrata que não apostou na militarização da região, né? E, inclusive, não foi reeleito. É um dos poucos casos de um presidente dos Estados Unidos que não é reeleito. Muito pelo fator externo, pela pressão da indústria armamentista, que não queria que o Carter, de maneira nenhuma, fosse reeleito. Imagina, um presidente que denuncia a tortura. O presidente americano não pode denunciar a tortura. O presidente americano tem que ser amigo do Pinochet, tem que ser amigo da ditadura brasileira, tem que ser amigo de todos os ditadores do universo. O Obama foi amigo dos ditadores do universo, né? Só lembrar a Primavera Árabe. Mas o liberalismo ele tem duas formas de liberalismo. A primeira forma econômica, que é não intervenção no Estado, né? Na economia, e uma outra que é uma forma que a gente tem que estudar com mais carinho, porque se você pegar o marxismo, muita gente fala marxismo. Primeiro que as pessoas... Não existe essa negação que parte do nada. E quem estuda dialética entende que a negação perdura na negação algo do que ela negou. O Marx estudou os economistas liberais para fazer as teorias dele, tanto Ricardo quanto Smith. Em relação ao comportamento do Estado, o Marx era bem liberal. O comunismo não quer um Estado forte, ao contrário do que as pessoas pensam. A gente vai chegar no comunismo. A primeira fase do comunismo tem essa coisa de que no socialismo você tem que ter um Estado forte para combater a classe dominante e dar o poder ao proletariado. A segunda fase comunista, realmente, o Estado vai definhando. Então, ao contrário, isso é muito importante agora, essa coisa do arco ideológico, quando a gente for falar de socialismo. Me lembre da questão do Estado. Então, o Marx nunca quis um Estado pujante, um Estado forte. Ele queria um Estado pujante, um Estado forte, para acabar com a burguesia e com a dominação da burguesia. Acabar com a burguesia, gente, não é executar os burgueses, não, tá? Acabar com a burguesia é expropriar os meios de produção e tornar o proletariado dono dos meios de produção. Se você é um burguês e perdeu os meios de produção, você deixou de ser um burguês. E para isso você precisa de um Estado forte, mas eu vou falar isso mais no socialismo. Então, o liberalismo, na parte econômica, o Marx não era liberal, embora tenha traços, tem um discurso dele em favor do livre-cambismo, que você nem fica sem entender, porque o Marx ali, ele está defendendo, ele está sendo contra o protecionismo no mundo inteiro. Ele não consegue entender que para aqueles países mais pobres, até porque ele é europeu, América Latina, Ásia e África, o protecionismo era necessário para desenvolver a indústria daqueles países. Ele tinha uma ideia de que o capitalismo se desenvolvendo no mundo inteiro aceleraria o processo para chegar no socialismo. Tá? Mas óbvio que o Marx não era um liberal economicamente falando. Em termos de costume, o liberalismo no costume tem uma coisa muito importante que a gente tem que entender, porque o marxismo nunca negou isso. O Marx, nos costumes, vai ler a origem da propriedade privada da família e do Estado. Né? O que tem de importante no liberalismo, no costume? Por isso que, por exemplo, o Brasil é um país que não tem uma direita liberal. Quando eu estou falando de direita liberal, eu estou falando da direita liberal, essa direita que faz a pauta identitária. Quem criou o movimento gay no mundo não foram os comunistas. Aliás, a posição do leste europeu, de Cuba, com relação ao movimento LGBT, tem mudado, mas foi uma posição muito ruim. Com o passar do tempo, inclusive a lei da Guevara está metida nesse movimento de que Cuba tem um compromisso agora de defesa das pautas LGBTs e coisa e tal. Quem criou o movimento LGBT foram os liberais. O movimento identitário LGBT é liberal. Só no Brasil que é coisa de comunista. É que o Brasil é efetivamente uma jabuticaba. O Brasil é tão reacionário que pauta LGBT é coisa de comunista. Não é na Europa. A esquerda pode se meter na pauta LGBT? Pode, legal. Mas a pauta LGBT é uma pauta liberal. Nos Estados Unidos sempre foi. A pauta identitária LGBT nos Estados Unidos é liberal. A pauta antirracista nos Estados Unidos, tirando as Panteras Negras, é uma pauta liberal. No Brasil, tem uma direita tão... Porque se você for pensar no Brasil você tem uma direita conservadora nos costumes, liberal destrutiva no Estado, agora você tem uma direita nazista. Você não tem uma direita liberal. Quer ver uma coisa? O FHC é de verdade um liberal, em todos os sentidos. Só que ele não teve coragem, enquanto foi presidente, assumir essas pautas. O FHC agora está metido na pauta de liberação das drogas. Vocês sabiam disso?
Ele roda pelo mundo falando em favor da liberação das drogas. Vocês lembram do FHC falando de liberação da droga quando ele era presidente? Não. A direita brasileira é uma direita que ela é conservadora nos costumes. O Brasil não tem uma direita estilo Partido Democrata dos Estados Unidos que assuma uma face liberal dos costumes. Isso é um desastre. A gente pega um monte de pauta que são liberais e as pessoas pensam que são pautas de esquerda e não são. Até fiz a discussão no Magazine Luiza, hoje eu estava vendo de novo, isso aí voltando à pauta. Legal, muito bom que a dona do Magazine esteja fazendo um processo em que os negros tenham os mesmos direitos que os brancos. Beleza. Só que você só vira entrevista pela metade. Se você pergunta para ela se ela é a favor de uma política de salário mínimo, ela é contra. Se você pergunta a ela sobre privatização, ela é a favor. Se você pergunta para ela se tem que manter os direitos sociais e os direitos trabalhistas, ela é contra. Porque ela é uma liberal de boa cepa. Como no Brasil não tem um partido liberal, o pessoal está achando que a Luiza, a dona do Magazine Luiza, é socialista. Em outro país, ela estaria defendendo as posições dela dentro de um partido liberal. E nós dizemos, olha, nós somos adversários, inclusive inimigos de classe, somos adversários. Nessas pautas, a gente caminha junto. Efetivamente, na pauta identitária, LGBT, contra o racismo, os comunistas podem andar junto dos liberais. Eu não vou brigar com a Ana, que é liberal, só porque eu quero brigar com a Ana. A Ana defende que homens e mulheres tenham direitos iguais. Mas ela é liberal, não vou me juntar com ela. Não, vou me juntar com ela. Inclusive no Congresso para votar leis que promovam a igualdade entre homens e mulheres. Sabendo que os liberais vão até certo ponto nessa igualdade. Os socialistas vão mais longe. Os socialistas querem igualdade substantiva. Os socialistas não querem só empoderamento, querem emancipação. Então, eles vão mais longe. Então, essa coisa do liberal no costume, do liberal no sentido não econômico, no Brasil a gente não tem um partido, a gente não tem um movimento, a gente não tem ninguém que defenda, você não tem uma grande liderança que faça essa defesa. E eu vou dizer uma coisa aqui, muita gente vai ficar espantada. E vai até falar, que isso? O Jean Willis é um grande liberal. O Jean Willis não defende socialismo. As pautas que o Jean Willis defende são legais, são pautas liberais. Não à toa o Jean Willis vai e viaja para Israel e fala, Israel é um Estado legal. Israel é um Estado liberal. É um Estado terrorista contra os palestinos. Mas com relação aos próprios cidadãos israelenses, aí eles querem ser uma moderna democracia ocidental. Ele olha para aquilo e fala, pô, aqui é legal, aqui tratam bem os gays. Mas isso não basta. Não adianta tratar bem os gays e matar os palestinos. Mas no Brasil, ele não tem espaço, que não tem uma direita liberal, no bom sentido do liberal. Né? Muitas vezes na Europa, esses liberais que defendem pautas identitárias se juntam aos comunistas, aos socialistas, num congresso para votar projetos de interesse das mulheres, dos negros. Beleza? Fomos até aí? Vou parar de novo para vocês perguntarem. Vamos lá? Gente, podem falar. Essa é uma aula que eu preciso que vocês falem para ver se vocês estão entendendo ou se ficou alguma coisa pelo meio do caminho. Eu queria, Ponciano, se fosse possível, eu acho que a gente mesmo vai ter que fazer isso, anotando ou alguma coisa assim, que ficou muito claro que é preciso fazer quase que como uma tabela, assim, como é que é esse arco, normalmente em toda parte, e essa coisa grotesca do Brasil. Num papel, a mãe mandar para vocês, mas o arco começaria nazistas, fascistas, conservadores, liberais. Aí o liberalismo já está mais ou menos no centro. O centro, na direita, são os liberais e na esquerda são os social-democratas. Não, foi isso que eu disse, não. Não, o que eu disse é a gente conseguir fazer como que dois gráficos, como é naturalmente em toda parte, sempre foi, e como é essa coisa do Brasil, que é completamente estapafúrdia, fazendo sempre uma comparação. Para você ter uma ideia de um arco. Na extrema-direita, nazistas e fascistas, um pouquinho, ainda na direita, né? Direita mesmo, liberais e conservadores, e na centro-direita, esses liberais que são liberais na economia, isso não é centro-esquerda, na centro-direita, são liberais na economia
mas também são liberais nos costumes. O liberal que é liberal na economia e conservador no costume, ele está na direita. E esse liberal que é liberal na economia, mas é liberal nos costumes também, ele está na centro-direita. Não quer dizer que ele seja a nosso favor. Quer dizer que, dependendo da pauta, dá para a gente conversar. Se for pauta de direito trabalhista, não vai ter conversa, que eles não vão querer. Se for pauta, por exemplo, dos gays, das lésbicas, dos negros, das mulheres, dá para conversar. Vai dizer, não vou conversar com você porque você é liberal? Vou manter a grávida afastada do trabalho insalubre durante a gravidez. Aí eu não vou conversar com o liberal para isso, entendeu? E é importante entender esse arco, porque quando a gente começa a olhar esse arco, a gente começa a entender certas posições. Quem olha para a Luísa e fica tentando achar que a Luísa é uma socialista, se equivoca. Ela é uma pessoa de direita, de centro-direita, mas ela não é uma pessoa de esquerda. Pare de olhar para ela como uma pessoa de esquerda. Ela não é. Ela é uma pessoa de direita. Ela não é uma pessoa de centro-direita. Ela não é o Hang. O Hang é um fascista. O Hang é um cara de extrema-direita. Óbvio que se eu tiver que lutar com ele, de repente a gente façaria isso até com a Luísa. Mas a Luísa não é nossa companheira. Companheiro, para mim, é quem está no barco da esquerda. Tá bom? Estão entendendo o que eu quero dizer? E eu posso ser aliado de ocasião da Luísa. Se a Luísa for defender pautas identitárias que interessam a gente vai junto com ela. Sabendo que lá na frente, quando tiver que discutir direito trabalhista, política de salário mínimo, reestatização de empresas dadas de graça para os bilionários do Brasil, vai estar do outro lado. Aí ela vai fazer coro com o Luciano Hang. Pode ter certeza. Pode ter certeza. É aliado de circunstâncias. Entendeu isso? Mas é importante ter clareza do que essas pessoas são, que às vezes não tem clareza. A esquerda acha que todo mundo que defende pauta identitária é de esquerda. Não é verdade. Você pode ser de direita e defender pauta identitária. Isso causa um curto-circuito cerebral na esquerda. Não quer dizer que não possa conversar com essas pessoas, mas essas pessoas não são de esquerda. Luciano, você Ernesto, quer falar? Ari está falando. Pode falar. Você acredita que Luísa tem noção, tem clareza de que ela é uma pessoa desse arco liberal, mas um liberal para a direita? Porque ela realmente tem uma pauta liberal econômica. Mas ela, em termos de costumes, não dá para saber. Ou melhor, ao contrário, ela é liberal. Dá para saber que ela é uma pessoa progressista em costume. Né? Você acha que ela tem consciência disso? Que eu acho que a nossa direita, como centro, o nosso centro não sabe. O nosso centro não tem noção do que significa isso. Não, mas aí você está falando do centrão, que não é centrão, que é de direita? O nosso centrão é de direita mesmo. Pois é, a Luísa, desculpa, mas eu acho que a Luísa tem muita clareza do que ela joga politicamente. Sabe? Eu acho que até ela tem bastante clareza das posições dela. Ela não precisa pensar, dizer eu sou de direita, não precisa falar isso. As atitudes falam isso. Porque tem uma confusão muito grande, porque o que é centro-direita e centro-esquerda depende da conjuntura. Lá nos Estados Unidos, o Partido Democrático é visto como de esquerda. O Partido Democrata é de esquerda? Não, isso é o Trump que fala, né? Pô? Não, senhor. É o Trump que acusa. Não, senhor. Não, muita gente. As pessoas nos Estados Unidos, inclusive, se consideram de esquerda por pertencer ao Partido Democrata. No Brasil, muita gente possível. acha. É a esquerda possível. Não estou dizendo que é isso, que é esquerda mesmo, entendeu? Mas tem uns documentários sobre democracia. Tem família que se dividiu. Isso que está acontecendo no Brasil já está acontecendo nos Estados Unidos há algum tempo. Principalmente depois do Trump. Tem gente que não se fala mais. Tem casamento que acabou, tem namoro que acabou, tem família que não se fala mais. Criou-se E olha, a pauta identitária, basicamente. Não é nem uma pauta econômica. E o máximo que o Partido Democrata chega é auxílio. É fazer ajuda do Estado. Você não chega nem ao keynesianismo. Tá? E aí, vamos mais para o centro. Deixa eu perguntar só uma coisa rápida. O que é exatamente o centro no Brasil? Porque não parece. O centro aqui é gente de direita. Centro é kardecista, centro de macumba. Não tem centro no Brasil. Não quando tem, quando a Dilma fala que o centro andou para a direita, eu discordo da Dilma. O que aconteceu ali foi que a direita fisiológica no Brasil é capaz de apoiar o PT. A direita fisiológica no Brasil, a gente tem uma lumpen direita que é capaz, se há poder, estou aí dentro, sabe?
O Bispo Macedo, cara. O Bispo Macedo apoiou Lula e Dilma. Até 2014. A eleição da Dilma em 2014, a Igreja Universal não apoiou o PSDB. Apoiou o PT. Se há governo, estou dentro. Alguém tem dúvida que a Igreja Universal é de direita? Alguém teve ilusão de que a Igreja Universal, em algum momento, foi de centro? Ou tinha um projeto progressista? Por isso que isso é muito conjuntural, mas a gente tem que ter clareza de quem são nossos aliados muito circunstanciais. Foi um aliado Esse centrão estratégico do Brasil não é centro, é direita, é uma direita fisiológica. Mas ele não é um centro. Eles não são keynesianos, eles não são de pautas identitárias, eles não são pró-nada, eles não são pró-Estado. E quando você vai chegando no keynesianismo, tem keynesiano de direita e de esquerda. Aí você chegou no centro mesmo. Porque o Roosevelt nunca foi socialista. Só que vocês sabiam que o Keynes era anticomunista, né? Vocês sabem que o Keynes era anticomunista, né? Hoje em dia, defender Keynes parece que é coisa de esquerda. Mas isso é muito importante. Eu li Keynes, mas assim, a gente tem que entender que o Keynes era anticomunista. Lord Keynes. A teoria do 1/3. A gente tem que ter pobre, mas os pobres não podem ser muito pobres. E o capitalismo não funciona sem um consumo. E o investimento, a taxa de investimento pode cair a tal ponto que ameaça o capitalismo. O liberalismo, ele ameaça muito o capitalismo. O liberalismo cru, duro, provocou 2 guerras mundiais. Provocou a bancarrota da Alemanha. Os países que se recuperaram da crise de 29 não se recuperaram com o liberalismo. Estados Unidos, a receita do Roosevelt era keynesiana, a União Soviética era um planejamento marxista e, pasmem, vou dizer uma coisa para vocês, talvez vocês me condenem, me batam, queiram entrar aqui no vídeo e me enfiar a porrada. O ministro da Economia nazista era keynesiano, Djalma. A Alemanha aplicou uma receita keynesiana na economia, veja bem, de maneira autoritária, de cima para baixo, para se recuperar. Porque através do liberalismo não se recuperava. Então a Alemanha estava endividada até a alma, parou de pagar os créditos de guerra, unilateralmente, mas como é que ela se recupera na economia? O Hitler não ficou popular, gente, tem que entender o seguinte, senão a gente não entende a história. O Hitler não ficou popular porque ficava com aquela mãozinha feito idiota, não. Hitler ficou popular porque, por exemplo, ele pegou os Junkers alemães, ele massacrou a classe operária. Mas o que ele fez? Naquela Alemanha com uma economia combalida, ele chegava para Jacira, que é um grande empresário, e falava: Jacira, você vai fazer uma grande obra. Eu falava: não vou fazer grande, você está maluco? Não vou fazer grande obra coisa nenhuma. Vou te dar um crédito do Estado, vou te dar aqui 1 bilhão de marcos. E a Jacira pensava: eu acho que vou mandar o Hitler fazer uma rosquinha com esse 1 bilhão de marcos e enfiar naquele devido lugar. Por que eu vou fazer com esse crédito do Estado que é podre? Só que ele dava um impulso forçado àquilo e falava: Jacira, você tem 2 opções. Ou você segue o que eu estou falando ou você morre. E a Jacira está viva até hoje. Só que qual é o efeito econômico disso? Quando você contratava com aquele crédito do Estado, mesmo a empresa estando falida, você começava a pagar salários com aqueles créditos do Estado e as pessoas começavam a receber o salário e a comprar, a economia começava a rodar. Isso é Keynes, isso não é Hitler. Você cria um déficit, ao contrário do que falam, a economia liberal não dá certo. Você não tem que restringir o gasto do Estado, você tem que aumentar. Você cria um déficit para você lá na frente, não é criar um déficit com as despesas do Planalto, do Bolsonaro, não é criar o déficit pagando salário para militar, não é isso. Você cria um déficit com a produção, lá na frente, você produz riqueza, produz salário, a riqueza circula, e aí você acaba pagando o déficit. E aí a economia alemã começa a se recuperar com uma receita keynesiana. O Hitler não é keynesiano. O governo alemão é um governo nazista, fascista. Mas ele aplica para recuperar a economia da Alemanha uma receita keynesiana. Então ele não é de centro-esquerda, ele é de extrema-direita. Só que os keynesianos têm keynesiano de direita e tem keynesiano de esquerda. Keynesiano de direita é aquele que pega no pensamento do Keynes a ideia de que sim, o Estado pode se endividar, sim, o Estado tem que intervir na economia, sim, o Estado tem que controlar, inclusive, as empresas até certo ponto,
para evitar a debacle do capitalismo. Se você não tiver um mercado de trabalho fomentado, se você não tiver um mercado de trabalho fornido, se não tiver um mercado de trabalho, se não tiver um pleno emprego, o Lula aplicou Keynes à esquerda. Quando o Brasil chegou a 4,5% de taxa de desemprego, era keynesianismo puro. Ah, não é o keynesianismo da Inglaterra. Claro que não é. A gente está falando do primeiro mundo, que tem a dívida do terceiro mundo para financiar, inclusive, seus projetos. Mas era o keynesianismo, né? Então, o keynesianismo da direita para a esquerda, eu até diria o seguinte: a diferença é que o keynesianismo de direita, ele visa não enriquecer a classe trabalhadora, ele visa evitar o desastre, mas ele acaba, de alguma maneira, enriquecendo a classe trabalhadora. Você pegar nos anos, na época de ouro do capitalismo, até governos conservadores aplicaram receita keynesiana, porque naquele momento do pós-guerra você tem que dar os anéis para não perder os dedos. O keynesianismo de esquerda, ele vem de uma leitura, inclusive de uma ruptura dentro do movimento socialista. A gente já está passando para a esquerda, né? Centro-direita mesmo é esse keynesianismo de direita, que faz alguma coisa para os trabalhadores, mas não está visando os trabalhadores, está visando defender a classe rica. Keynesianismo de esquerda, a social-democracia, e aí o Ernesto pode me ajudar em muito, porque antes de existir Keynes, já tinha disputa na social-democracia. Porque a social-democracia, no auge, né? Porque a gente tem que entender o seguinte: social-democracia era o nome do comunismo. O partido que faz a revolução na Rússia é Partido Operário Social-Democrata Russo. O partido que tenta fazer e não consegue fazer a revolução na Alemanha é o Partido Operário Social-Democrata Alemão. Todos os partidos comunistas na Europa, todos os partidos marxistas na Europa se chamavam Partido Operário Social-Democrata. E tinham duas alas que conviviam: a ala revolucionária e a ala reformista. A ala revolucionária não era comandada pelo Lenin, era comandada pelo Kautsky. E eles conviviam em conflito, mas unificados no mesmo partido. Isso começa a dar problema. Antes, por exemplo, do partido alemão romper, o partido na Rússia já tinha rompido. Você ouviu falar de bolcheviques e mencheviques. É até engraçado isso. Porque, na verdade, o nome bolchevique, que significa maioria, é a maioria do Congresso. Eu vou pedir ajuda aos universitários. Ernesto, o Congresso que os bolcheviques ganham é 1904 ou 1905? Pode me ajudar aí? Qual o ano do Congresso que os bolcheviques ganham? Alô, Ernesto, copiado ou não? Acho que o Ernesto não está escutando agora. Não importa, os bolcheviques ganham, mas no segundo momento eles perdem a direção do partido. Os mencheviques, que são minoria, se tornam a maioria. E, na verdade, acabam constituindo dois partidos diferentes. Mas a social-democracia na Europa é uma coisa só. Então, quando a gente fala em social-democracia, a gente nunca pensa que a social-democracia alguma vez na vida foi comunista. Você sempre pensa que a social-democracia sempre foi não comunista. Reforma porque era a grande disputa, né? A ala de Kautsky e de Lenin, que é a ala revolucionária, quando a ala de Bernstein, que é a ala reformista. Reforma feito versus revolução, que é a famosa discussão, né, que o Bernstein dizia: o movimento é tudo, o objetivo final não é nada. E o Lenin era o contrário, ele dizia que o que separava os comunistas dos social-democratas, ou os revolucionários reformistas, era que nunca podia se perder de vista o objetivo final, que era expropriar os expropriadores. Então, a social-democracia se separa do comunismo em três momentos, né? Em três momentos. O primeiro momento, essa briga dentro da Rússia, mas que não é definitiva. O segundo momento é quando começa a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Por exemplo, Lenin e Rosa já estiveram em campos opostos, não em relação a essa questão da reforma e da revolução. O Lenin, ele tinha a ideia de um partido bolchevique, de um partido mais duro, um partido mais rígido, um partido mais militarizado, um partido de quadros. E a Rosa tinha a Liga Spartacus, que era mais horizontal. E aí sempre, se você for ler dentro da literatura política, da literatura marxista, sempre se opõe Rosa e Lenin. Mas em alguns momentos Rosa e Lenin estiveram juntos, que ambos eram comunistas. A Rosa queria um partido menos centralizado, ela achava que burocratizava, mas ela queria a revolução, ela não queria a reforma.
Quem queria a reforma era o Bernstein. Quem queria a reforma depois era o Kautsky. O Kautsky primeiro é um revolucionário. Quando chega a guerra, a minoria no movimento da Segunda Internacional, a minoria, né? Porque antes era a maioria, a ala revolucionária era a maioria. O Kautsky ele bandeia para a ala direita. O Kautsky, a grande liderança da social-democracia internacional, o Kautsky, ele bandeia para a ala direita. Ele começa a defender a guerra defensiva. O Lenin e a Rosa, Liebknecht na Alemanha, a minoria do partido alemão, os bolcheviques na Rússia, e quem seguia os bolcheviques pelo mundo, Lenin se torna a principal liderança da ala revolucionária, eles eram contra a guerra. Eles diziam que eram contra a guerra, que o operário não pode matar o operário, que era uma guerra imperialista de saque, de exploração, de rapina. E a Rosa se une ao Lenin. A Rosa, inclusive, depois é assassinada pela social-democracia, pela República de Weimar. Você tem uma ideia a que ponto chega a disputa entre social-democratas e bolcheviques. Tanto que explica um pouco eles não terem se aliado contra o Hitler lá antes da Segunda Guerra. A disputa fica acirrada. Primeiro, você tem essa questão da guerra. Os bolcheviques, a ala revolucionária é contra a guerra e toda a ala reformista é pró-guerra. O operário tem direito de defender a sua pátria. O Lenin vai chamar isso de chauvinismo, de social chauvinismo, vai dizer que esses caras estão em defesa da reação, que eles, na verdade, são socialistas, estão ajudando a burguesia a matar pessoas e tem uma ruptura internacional definitiva. Aí não dá mais para juntar no mesmo movimento, no mesmo partido, comunistas e social-democratas. Só que os comunistas, embora sejam comunistas, o partido não tem o nome de comunista ainda. Acontece a Revolução Russa, em 1917. O Partido Bolchevique, após a Revolução, ele é refundado, se torna Partido Comunista. E a partir daí, os comunistas se chamam comunistas e os social-democratas, dependendo do país, se tornam socialistas ou social-democratas ou um monte de nome. Então, essa é a primeira grande divisão entre comunistas e socialistas. Os social-democratas, pós-República de Weimar, durante a República de Weimar também, adotam, quando estão no poder, práticas keynesianas de administração do Estado. A diferença é que, quando isso é praticado por um partido de esquerda, um partido social-democrata, não visa só fazer com que a economia circule. Por exemplo, o Hitler, que era um cara de extrema-direita, aplicou o keynesianismo só na parte da indústria. Mas ele não deu controle social para os sindicatos. Ele não abriu para a participação popular. Ele não deu força aos sindicatos. Ele não sentou com os trabalhadores para negociar. Quando há um partido operário social-democrata no poder, ele tenta criar essa forma de socialismo participativo que não ameaça efetivamente a propriedade privada dos meios de produção. Vocês querem entender isso? Olhem para a Escandinávia. Quase toda a Escandinávia é esse modelo. É herança desse modelo. Você tem países lá com taxação de 52%. A indústria é taxada de 52%. A taxação média do PIB da Suécia é de 52%. O pessoal fala, a Suécia é isso, a Suécia é aquilo. Tá. Queria ver no Brasil se taxassem a nossa classe média em 52% para o SUS funcionar. Essa classe média não estava dando tiro na rua. Porque não tem almoço grátis. Não dá para você ter segurança, saúde, tudo, e ninguém paga a conta. Quem paga a conta? Todo mundo. Óbvio que se a Ana ganha 10 mil e paga 52%, ela está pagando 5.200. Se o Eike Batista ganha 10 mil e está sendo taxado de 52%, ele vai ser taxado de 5.200.000. E aí você faz redistribuição taxando os mais ricos. Os mais ricos deixam de ganhar? Não. Funciona na economia? Funciona. A economia roda? Roda. Tem também suas fragilidades, mas não é o ponto de discutir aqui. Mas é importante entender esse arco, a gente está caminhando para a esquerda. A gente saiu da centro-esquerda, Você tem a da centro-direita. A centro-direita é esse keynesianismo, esse liberalismo, esse liberal nos costumes e liberal na economia, ou um keynesianismo de direita que não quer a participação e o controle social. E os partidos social-democratas são keynesianos na economia, mas querem controle social,
sobre os meios de produção, quer os controle social, não é expropriação. A propriedade tem que ter um fim social. Você coloca, por exemplo, limite no tamanho da propriedade da terra, você coloca limite no lucro das empresas. Isso não é socialismo no sentido marxista, mas é uma forma de repartição social do lucro e controle social das empresas. Isso é a social-democracia. Por isso que o governo do PT, quando falam para mim, o governo do PT não era de esquerda, era de centro-esquerda, eu falei, gente, vocês descobriram isso agora? Tiveram que ler muito para isso? Verdade! Nossa! Vocês inventaram a roda? Meu Deus! Nossa, ainda bem que vocês me contaram que o PT não era um governo de esquerda, mas centro-esquerda. Precisaram estudar muito para isso? Óbvio que o PT, o programa do PT era um programa de centro-esquerda. E aí é que é uma discussão. Não é, a discussão minha hoje não é conjuntural, né? Se não era o que era possível fazer naquele momento. Caminhando para a extrema esquerda, saindo da centro-esquerda, entrando na esquerda e na centro-esquerda, aí você teria os comunistas na esquerda, e quando eu falo comunista, aí tem que dividir. Os comunistas, aqueles comunistas que, embora propugnem a expropriação dos expropriadores, entendem que tem que fazer política, e aí para fazer política tem que fazer aliança, tem que combinar com os social-democratas, tem que combinar com os socialistas não comunistas, tem que combinar com os socialistas nacionalistas dos vários países, porque na centro-esquerda, além dos socialistas democráticos, tem os vários movimentos de emancipação dos povos do terceiro mundo, que usam receitas keynesianas e muitas vezes não se propõem a ser socialistas. Mas quando você faz um processo de emancipação, você está à esquerda também. Então você tem os comunistas que têm como objetivo final a revolução, que não perdem de vista isso e querem um dia que haja expropriação dos expropriadores, mas sabem que tem que fazer política. E tem que fazer aliança, tem que conversar, tem que disputar a eleição, que revolução é uma questão de desejo, que revolução efetivamente é uma possibilidade, né? Não é algo casuístico. Né? Então, eu colocaria na esquerda os comunistas e na extrema esquerda, na minha visão, no meu arco ideológico, aqueles comunistas extremistas, até o Lenin tinha um livro sobre isso, Extremismo, Doença Infantil do Comunismo, aquelas pessoas que pensam que levam uma política comunista, mas que transformaram o comunismo numa religião, que classificam todos os demais de reformistas, que não fazem nenhum tipo de aliança, que estão sempre com o programa máximo, mas estão sempre fora da realidade. E falam de revolução o tempo inteiro, mas que acabam ajudando a direita. Ah, não vou fazer nenhum tipo de aliança. Ah, é? Como é que é isso? Como é que vai fazer política sem aliança? A gente vai fazer a pauta das mulheres. Aí eu não vou conversar com a Luísa, do Magazine Luiza. Vou fazer a pauta dos gays. Eu não vou conversar com o Jean Willis porque ele foi lá passear em Israel. Como é que é isso? Né? Você tem essa ala de extrema esquerda que considera que todo mundo que não pensa como eles é de direita. E que transformou o marxismo numa espécie de seita, de religião, e pode chegar ao ponto de você ter, como, por exemplo, o Pol Pot lá no Camboja, que acabou demonizando todo mundo que era adversário político dele e que fez um grande massacre. E aí nós temos anarquistas também. Quem coloca os anarquistas na extrema esquerda? O Trotsky falava que os anarquistas eram os liberais de esquerda, né? Que, na verdade, o anarquista é um liberal. Ele confunde a liberdade real, que advém de uma libertação social, com a liberdade do indivíduo. Então, para o anarquista, todo Estado é opressor. O anarquista quer chegar, como os comunistas, a uma sociedade sem Estado. Só que ele quer chegar imediatamente. A diferença do comunismo para o anarquismo é que o comunista quer a extinção do Estado, perdão. A extinção é com o tempo. Você alça o poder de Estado, você acaba com a exploração da classe trabalhadora e, com o tempo, como você vai acabando com a burguesia, você chega ao comunismo. O anarquista não, ele quer que isso seja feito de pronto. Nenhum Estado. Né? O Estado é sempre ditatorial. E até as estratégias dos anarquistas são muito diferentes das estratégias comunistas. Ao contrário do que as pessoas pensam, comunistas e anarquistas não são aliados. Muitas vezes, inclusive, estiveram em campos opostos. Porque as estratégias dos anarquistas negam a política, negam o partido político, negam a eleição, negam a participação. O máximo que o anarquista faz é participar em sindicato, agora nem mais isso, ou participar no movimento estudantil. É autogestão.
mas a autogestão de per si não vai fazer o capitalismo ruir. O anarquista não tem um projeto para a derrubada do capitalismo. Ele quer que o capitalismo seja derrubado num ato voluntário, numa explosão voluntária. Isso nunca acontece. O Lenin, inclusive, adora bater nos anarquistas. O livro Estado e a Revolução, ele passa metade do livro falando mal dos anarquistas. Então, os anarquistas eu também coloco, junto com os extremistas comunistas, na ala de ultra-esquerda da esquerda. Então, para terminar, meu arco ideológico fica assim: nazistas, fascistas, conservadores, liberais conservadores, liberais já na centro-direita, indo para a centro-esquerda, keynesianos de direita, na centro-esquerda, keynesianos de esquerda, né, socialistas, social-democratas de esquerda, na esquerda, os comunistas, e na extrema esquerda, tanto os comunistas extremistas quanto os anarquistas. Essa é a minha classificação, muita gente pode dissentir, mas eu espero que eu tenha pelo menos dado uma clareada nas diferenças ideológicas básicas. E eu abro para a pergunta, eu tenho 1 hora já de blá, 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 para a gente tentar esclarecer isso, tá bom? Vamos lá? Até agora ninguém se inscreveu ali no chat, não. Jacira. Tem mais alguém? Daqui a pouco se inscreve. Bota a Jacira para falar aí que se inscreve. Jacira e Ernesto, então. Bom, está ouvindo aí? Sim. Sim. Eu queria que a gente sempre... Foi muito legal toda essa classificação. E o que eu tinha falado antes era sobre como a gente posicionar o Brasil, né, que é um negócio tão diferente disso tudo, né? Dessa forma, com todo esse arco que você fez, dentro do Brasil é tudo muito diferente dos outros. Mas o que eu queria de você é que se você pode classificar, vamos chamar assim, mais ou menos, como que esses governos, né? Na verdade, por exemplo, o governo, como está sendo tocado, o governo da China, da Rússia, da Índia, e aí vou botar o Brasil também, só para a gente ter uma definição do que nós somos hoje, né? Você só quer isso também, que é os números da Mega Você viu Sena, que eu estou modesta, né? Você está hoje tranquila, né? Só pediu para classificar 4 governos. É uma coisa tranquilíssima. Mas pouquinho, pouquinho. Ernesto, por favor. Se quiser, até ajuda com a resposta. Cadê o Ernesto? Não, eu acho até legal você responder a Jacira, porque eu não vou colocar nenhuma pergunta, eu vou muito mais tentar te ajudar a ilustrar o que você falou. Uma das coisas... Quer responder primeiro? Então, deixa eu responder ela, que aí já passo para você. Vamos lá, Jacira. Perfeito. A Índia está com um governo pró-fascista. Inclusive, segregando cidadãos e fazendo perseguição religiosa. É um governo capitalista pró-fascista. Onde vai dar isso? Não sei. Barril de pólvora, inclusive, na fronteira com a China. Tá? Então, não sou especialista em Índia, mas o pouco que eu tenho de informação é isso. Está com um governo proto-fascista, quase fascista. Tá? Em relação ao Brasil, o Bolsonaro, na verdade, não fecha o regime porque ele não tem as condições para fechar, não é que ele não queira. Não é que o Bolsonaro não é um ditador, não é um tirano, mas eu gosto da Maria Luísa, que ela chama o Bolsonaro de tirano. Ela fala, o Bolsonaro nem ditador, ele quer ser um tirano. O problema é que ele não consegue, porque ele é um tirano Bento Carneiro, né? Já foi lá abraçar o Toffoli, já foi lá lamber o saco do Rodrigo Maia, é uma coisa muito doida o Bolsonaro, né? Ele ruge como um leão, o pessoal bate na mesa, ele vai lá igual um gatinho. É uma coisa muito mais assim. Propensões a isso, esse governo já deu várias demonstrações que é um governo com uma ideologia por trás fascista. Até o guru do governo é fascista, né? Eles não conseguem fechar o regime. Eles querem fechar, eles querem, né? A gente tem que lutar para que esse regime não feche. Se fechar, ninguém aqui está nessa live. Todo mundo está nessa live, está ferrado, tá, gente? Aí, se fechar, Ricardo, a primeira coisa que você faz é apagar o YouTube lá da turma, tá bom? Se fechar, apaga o YouTube, por favor.
a caracterização desse governo é um governo fascista. Eu não posso chamar o governo do Temer de fascista. Posso chamar o governo do Temer de ultraliberal, destrutivo, vem de pátria, mas não posso chamar de fascista. Não posso chamar o Fernando Henrique de fascista. Posso chamar de vem de pátria, entregão, né? De tudo quanto é coisa ruim, mas fascista não. Né? Tem momentos de opressão, de massacre, etc., etc., mas isso, no aparelho do Estado, acontece. Mas o regime em si não é um regime fascistizante. Bolsonaro não fecha o regime porque ele não tem as condições. Se ele tiver, ele fecha. Querer fechar, ele fecha. Sobre a Rússia, a gente não acha que o Putin é comunista, pelo amor de Deus, pelo amor de Marx. Vira e mexe, as pessoas confundem o Putin com o novo Lenin. Putin é um cara nacionalista que se alia, assim, com o Partido Comunista Russo, mas que não quer dizer que ele seja favorável à política comunista, ele é conservador. Vira e mexe, ele ataca o Lenin, ele morde a sopra, ele fala alguma coisa, daqui a pouco ele ataca o Lenin. Ele é um ex-homem da nomenclatura, ele conhece a nomenclatura por dentro, mas não é um comunista nem um socialista. Tem muita gente que acha, porque a Rússia é inimiga dos Estados Unidos, que ela ainda é um país socialista. Ela não é. É interessante para a gente a multilateralidade, é interessante que a gente tenha a ajuda da Rússia nessa multilateralidade, que a gente não tem um mundo unipolar, mas ela não é um país comunista. A China é uma grande discussão. O que tem na China de verdade é uma grande discussão. Por exemplo, a Maria Luísa, que é uma professora respeitabilíssima, fala que é socialismo e pronto. Tem gente que defende que é capitalismo de Estado. Tem gente que defende que é um projeto socialista que vai encontrar o socialismo lá na frente, mas que hoje o funcionamento interno não é socialista. A China tem bolsa de valores, a China tem, mas a China controla o mercado de capital dela. A entrada e saída de divisas é controlada pelo governo chinês, mas circula as divisas lá e você tem empresas transnacionais do mundo inteiro. Então, a China é um grande novo fenômeno. Eu, sinceramente, não sei, eu, com toda a humildade, digo que eu não sei definir a China. Difícil definir o governo da China. Se é um governo socialista, se é um governo de capitalismo de Estado, se é um momento para o socialismo, se vai dar novamente no socialismo, se não vai dar novamente no socialismo. Eu não tenho conhecimento suficiente para falar isso. Não tenho. Tá? Não tenho. E não quero fazer aposta. Acho que quando você faz análise, você não faz aposta. Agora, de qualquer maneira, é muito importante a gente apostar na multilateralidade da Rússia e da China para combater a unipolaridade dos Estados Unidos. Isso é uma outra história. Para eu apoiar essa multipolaridade, eu não preciso dizer que os atuais governantes da China são a reencarnação do Mao. Mao Tse-tung, né? Não é o Mao com L. Ou que o Putin é a reencarnação do Lenin. Não preciso disso. É que tem gente que fetichiza isso, que maniqueiza isso. E aí não é análise marxista. Mas a China, dos 4, é o mais difícil de analisar, tá? Não sou especialista em China, e dos 4 é o mais difícil de analisar. Não sei o que o Ernesto acha, mas para mim a China é a mais difícil de analisar. O que você acha, Ernesto? Pode não, cadê você? Não, eu estou aqui. Então vai lá, eu quero que você me ajude aí. O que você acha? Dá seu palpite aí, por favor. Sobre a China? Sobre a China? Sobre a China. Eu gostaria de saber o que você pensa. Olha, em primeiro lugar, cara, eu achei. Eu até me anotei aqui para responder a Jacira num todo, mas então eu vou passar. A China, para mim, eu continuo ainda estudando a fundo o que é a China. Eu acho o seguinte: em primeiro lugar, para mim, eu descarto o chamado capitalismo de Estado. A China não é capitalismo de Estado. A China é socialista. A China foi comunista durante um tempo, precisou se abrir num determinado momento do mercado, o mercado exigiu isso, senão não sobreviveria, estava sendo cercada. A China abriu suas fronteiras,
Gozaram. As pessoas falam e nunca lembram disso. A China abriu suas fronteiras para as empresas multinacionais, principalmente as estadunidenses. Só que a empresa que se estabelece lá tem que seguir a lei trabalhista da China. Então, existe uma série de coisas. Eu acho o seguinte, não é capitalismo de Estado. É, talvez, uma transição, uma leitura um pouquinho atualizada aquele livrinho, um livrinho pequeno do Marx, Crítica ao Programa de Gotha, onde ele faz uma página e meia, ele fala no tal do programa de transição. Porque muita gente diz, mas Marx falou, mas nunca disse como é que chega ao comunismo. Mentira, ele falou. É só ler o Crítica ao Programa de Gotha que ele traça as linhas. A China está nesse caminho? Não sei. Por enquanto, eu só afirmo, para mim, a análise que eu faço até agora, eu leio todo dia, a China não é capitalismo de Estado. Isso aí, para mim, está claro. É o quê? Alguma coisa híbrida? Pode ser, eu não sei. Mas eu tinha pensado em fazer algo mais geral, Jacira, porque você fez a pergunta, e eu queria retomar uma questão que por quase todo mundo passa por cima. Quando o Lula assumiu em 2003, que ele falou que era necessário a unificação dos países periféricos, dos fortes, a criação do BRICS é muito importante e a gente sempre esquece de analisar. Brasil, Rússia, Índia, e aí estou falando da Índia, China e África do Sul. Olha que loucura! Você não falou muito bem. A Índia é socialista? Não é. A África do Sul é socialista? Porra, está distante toda a vida. Mas qual era a importância disso? O que o Lula percebeu? Concordo quando o Ponciano disse, olha, o Lula foi, em grande parte, keynesiano. Eu concordo e assino embaixo. Mas ele percebeu a importância de ter um contraponto ao pensamento único criado pelos Estados Unidos. O fortalecimento do BRICS, que o insano, eu não falo o nome dele, o insano daqui, o demente, está querendo acabar com o BRICS, né? Ele já fez 2 propostas para o Brasil se retirar do BRICS. Mas tem uma grande lógica em cima disso. São diferentes? São. A Rússia não é mais comunista, concordo com Ponciano, Putin não é comunista, ele é sim, isso eu vou dizer. Por exemplo, Malcolm, muito... Gente, por favor, depois não digam que o Ernesto falou. Muito mal comparado, o Putin, para mim, é um Getúlio Vargas, progressista, nacionalista e tem coragem de enfrentar algumas coisas, como foi o Getúlio no seu segundo governo, no primeiro não. Né? Então, claro que o Putin está muito adiante de Getúlio Vargas, mas mal comparando, se a gente for falar de história, é mais ou menos por aí. Então, Rússia não é comunista, não é socialista, não é capitalismo de Estado. Rússia é uma nação capitalista que busca um espaço para si própria dentro dessa economia mundial e faz frente aos Estados Unidos. A China, eu acho que não é. Quanto à Índia e à África do Sul, apesar de serem economias emergentes, por isso foi criado o BRICS, eram as grandes economias emergentes do período, mas não são socialistas, não estão nem perto de tornar socialistas,
A Índia, ainda por cima, além da briga de disputa de fronteira com a China, tem a questão atômica com o Paquistão. Os dois desenvolveram arma atômica porque um fica ameaçando o outro. 90% das pessoas não sabem disso. A Índia tem bomba atômica, o Paquistão tem bomba atômica. Um provocou o outro. Então, esse tipo de coisa a gente tem que analisar. E tiveram uma guerra. Era uma guerra. Era uma guerra. Equilibraram pelas ogivas nucleares. Aí os dois chegaram fácil. Mas era uma. Pô, o senhor está lembrando muito bem. Era uma guerra aberta. Era uma guerra aberta. Então, tudo isso, quando a gente faz uma análise, vocês lembram, eu não sei se todos aqui viram aquela minha primeira aula do outro módulo, como se faz uma análise de conjuntura, que eu falei de usar todos os descritores. Então, não dá para, em 15 minutos, 20 minutos, a gente usar todos os descritores para entender o BRICS. Né? E para ajudar aqui pode falar à vontade por mim. Eu estou satisfeito com o que eu falei. Eu estou satisfeito comigo hoje. Porque a minha aula hoje era básica mesmo. Pode para mim falar à vontade. Não, eu estou querendo te ajudar e como é que é botar a bola lá na marca de pênalti para você. Primeiro, a questão que Flamengo, você... Tá, Ernesto? Só para te avisar, tá 2-0 o Flamengo. Tá 2-0. O pior é que eu estou com esse negócio aqui ligado, mas eu não olho para ele. Eu olhei agora, tá 2-0 e o Vasco está perdendo de 3. Eita, filho. Só notícia boa. Olha só. O Ponciano falou da agorinha sobre Lênin e Rosa. Muita gente dentro da esquerda contrapõe os dois. Não, Lênin e Rosa... Gente, eu sou... A Luzia está aí nos ouvindo, mas não está com o rostinho ali aparecendo. Ela sabe que eu já conversei sobre isso com... Eu sou um leitor de Rosa assíduo. Eu tenho todos os livros dela ali na minha estante. Adoro. Lênin tem um pequeno texto, acho que não me engano, são 8 páginas, chamado Rosa a Águia. Sabe aquela parábola muito contada por muita gente, a diferença entre a águia e a galinha? As duas podem voar, mas a águia voa muito mais alto e enxerga muito mais longe. A galinha também sabe voar, mas o voo da galinha é curto. Então, Lênin pega essa comparação. Viveram realidades diferentes? Viveram. Viveram situações diferentes? Viveram. Rosa não passou por uma revolução como o Lênin. Mas depois da Revolução, Rosa correu para apoiar. Quem se esquece disso? Ela escreveu 2 ou 3 textos apoiando a Revolução Bolchevista. Então, a gente não pode esquecer desse detalhe. É aquele negócio, são todos os descritores. Ao fazer uma análise, nós temos que usar todos os descritores. Outra coisa, Ponciano falou, olha, eu já citei isso várias vezes, uma daquelas nossas aulas ainda presenciais, lá da turma de filosofia política, eu dei a aula Os 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, e eu citei um fato que quase ninguém conhece. Hoje, as pessoas dizem assim, não, porque se você não é totalmente de esquerda, espera aí. O Marx para lutar, ele previu o golpe de Luiz Napoleão. Eu falei isso lá na aula. Quando Napoleão fecha o Congresso, Marx entendeu isso. Marx escreveu 3 artigos no jornal dele defendendo uma aliança entre os comunistas e a burguesia. Ele falou isso textualmente. Eu tenho esses textos para evitar um mal maior, que seria o golpe de Luiz Bonaparte. Ora, qual é a diferença? Se aliar com a burguesia
só para se aliar com a burguesia? Não. É que, no mesmo ano que ele escreve esses 3 artigos, ele escreve 5 artigos para a Liga dos Comunistas, dizendo o seguinte: olha, nós temos que ter uma proposta alternativa. Não adianta a gente se aliar à direita para evitar o golpe de Bonaparte se nós não temos uma proposta alternativa. E ele faz essas propostas. Basta ler Ernesto, só para te ajudar, é bom lembrar que muita gente não presta atenção que a parte 3 do manifesto tem um monte de aliança que ele propõe dos comunistas. Exato, é isso. Exato. Ele propõe as alianças, mas o que acontece? Ele não propõe uma aliança pela aliança. Ele, ao mesmo tempo que ele propunha as alianças, ele lá... tarefa, tem que apoiar os liberais na Alemanha para acabar com o absolutismo, tem que apoiar não sei o que para fazer a separação do país. Mas ao mesmo tempo ele fazia os textos e os documentos que discutia lá com a Liga dos Comunistas, né? E ele discutia com a Liga dos Comunistas o quê? Tudo bem, olha, nós estamos fazendo uma aliança aqui, é uma aliança tática, mas nós temos que ter uma resposta lá na frente. A maior parte das pessoas esquece isso. Ponciano, Ernesto. A Luzia está levantando lá. Você falou de mim e eu apareci, né? Não pode falar, Luzia. Hoje rapidinho, deixa eu só explicar. Gente, eu estou mais tranquilo nessa aula, porque muito de boa é uma aula muito básica. Vocês viram que é uma aula muito básica, não é uma aula... Então, assim, quanto mais participar para mim, eu quebrei até o protocolo, mas é porque realmente, para mim, o que eu dei já satisfaz, entendeu? Só explicando porque eu estou tão assim, fora do protocolo, vamos dizer assim. Vai, Luzinha. Eu quero comentar uma entrevista que eu vi daquele cineasta americano com Putin no Festival do Rio. Eu fui 4 horas de entrevista, né? Então, é interessante que eu percebi ele falando numa parte da entrevista que ele meio que se vangloria de ter terminado com uma parte dos bilionários que surgiram na Rússia. Desculpe, é meu bichinho aqui latindo, porque gritaram o gol, ele está doido aqui. Amor. Que se vangloria de ter terminado com uma série de bilionários que surgiram, né? Não sei como, depois da queda da União Soviética, surgiram alguém. E eu lembro que o Ponciano sempre falou que a economia soviética era, de fato, uma economia socialista, né? Por que você não consegue? Qual é a diferença? O que falta? Você não saberia falar da China, mas tudo bem. Era só para colocar isso. O que vocês acham dessa postura deixa eu dele? só colocar, né? então, Porque assim, ele disse que em pouco tempo do governo dele ele conseguiu diminuir muito esse monte, essa quantidade enorme de bilionários, quer dizer. Né? Eu não me lembro... Mas vamos lá, Luzia, o que acontece é o seguinte. Na Rússia tem um processo um pouco diferente. Como o Ernesto falou, o Putin é nacionalista, ele não é socialista. E muitos dos bilionários, entre aspas, que ele caçou, eram bilionários que, inclusive, eram aliados de potências estrangeiras. E aí, lá, o Putin pode ter todos os defeitos do mundo, ele não é antinacionalista. Eu não sou nacionalista chauvinista, mas não tem nada pior. Por exemplo, a gente tem um governo que tem um fascista que entrega a rapadura. Tem um fascista que, se pudesse, vendia a mãe o Trump em 48 prestações. Bolsonaro venderia a mãe sem dúvida. O Trump em 48 prestações. Então, assim, continuam muitas empresas bilionárias, muitas dessas. Uma coisa absurda que aconteceu na Rússia, e aí acaba dando... E olha só, não tem essa análise, não é a minha análise, mas deu razão a muita gente que chamava a Rússia de capitalismo de Estado. Eu vou dizer por que depois não é que parte da nomenclatura é que ficou dona das empresas. Porque a Rússia não tinha um mercado de capital para ninguém ficar bilionário da noite por dia. Então você pegava aquele pessoal que estava no Partido Comunista e eles se tornavam donos das empresas. Coisa completamente sem pé nem cabeça. Né? Eu nomeio o Ricardo dono da petrolífera.
né? E por que eu digo que antes era socialismo? Porque antes essas pessoas não podiam ser donas de nada. Na Rússia não tinha mais propriedade privada dos grandes meios de produção. Você podia ser dono de uma lojinha. Você podia ser dono de uma papelaria. Mas você não podia ser dono de uma indústria. Você não podia ser dono de um colégio. Você não podia ser dono de uma fazenda. E hoje na Rússia pode, continua podendo. Inclusive, tem uma matéria que chega a ser chocante, que o candidato do Partido Comunista da União Soviética era um grande proprietário e produtor de morango. Falei, gente, o Partido Comunista está precisando virar comunista de novo, né? Você imagina, o candidato do Partido Comunista à presidência era a Luísa do Magazine lá, né? Era o produtor de morango, que era aliado dos comunistas. Então, eu realmente não tenho grandes informações da Rússia em detalhes, mas tudo que chega mostra que é um capitalismo. Só que eles são nacionalistas. E os comunistas que estavam expulsos da política viraram aliados do Putin. Mas ali não tem socialismo. A China é mais complexo. E eu sempre digo, eu fico muito... às vezes eu vou ver pessoas que dizem especialistas na China e eu fico um pouco decepcionado, porque a pessoa fala que é especialista, mas depois fala, mas peraí. Porque eu já estudei com especialistas na China, estudei com um cara chamado, professor da Unicamp, um velhinho, não vai vir o nome agora. Sabe quando você pensa no nome, o nome foge, não vem? Ele visitou a China. Ele tem livros sobre a China, ele conhece a China beça. Esqueci o nome dele. Olha só, falando o que ele diz, é um dos fundadores da Unicamp, o que ele diz, estou dizendo que ele está certo. Tá? Ele conhece mais a China do que ele diz o seguinte, que a China, visão dele, não é a minha, Ponciano. Ponciano se diz não suficientemente formado pela China. Ele diz que a China hoje é capitalista, mas que está projetando o socialismo, que fez uma abertura de mercado, mas como tem um controle de capital, a China sabe onde quer chegar. Esqueci o nome dele, professor brilhante da Unicamp. Ele está certo? Não sei. Não sei. Tem mercado de capital lá, tem bilionário, tem bolsa de valores. Agora, tem um partido comunista que está no poder, que controla o Estado, que controla os bancos, que controla a conta capital. Controlar a conta capital é fundamental no processo, né? Porque a China não é liberal como as pessoas falam. A China tem elementos de liberalismo ali, mas ela não é liberal, né? Não tem evasão, é impossível um ataque especulativo na China. Impossível. Eles fecham lá a conta capital e ninguém manda dinheiro para fora. A China controla muito bem a conta capital dela, né? Então, onde isso vai dar? Eu estou com o Ernesto quando ele fala, é uma coisa muito nova. É uma coisa muito nova. É uma coisa muito nova a China. Então, assim, tudo que é novo, às vezes foge de classificação. A experiência chinesa é algo novo. Vai realmente, como esqueci... Cara, eu vou terminar a aula, eu não vou lembrar o nome do meu professor. Sacanagem, queria até homenageá-lo, que era um grande professor. Será que realmente eles vão conseguir lá, ele está dizendo 10, 20 anos, eles vão construir o socialismo lá? O socialismo que eu estou dizendo é que eles vão, lá na frente, reestatizar e coisa e tal. Vão fazer isso? Talvez. É só você ver o que o Estado chinês consegue fazer, né? Em termos de controle, consegue construir cidade, consegue construir hospital em, sei lá, quantos dias foram, eu nem lembro. Né? Nossa, efetivamente. 10 dias. 10 dias. Mas eu me declaro não suficientemente conhecedor da China para dar um veredito. É isso que eu me declaro, né? Não dá para eu dizer assim, a China é o capitalismo de Estado, como algumas pessoas falam. Porque a China é algo novo, né? Vai chegar no comunismo, vai reconstruir o socialismo, é socialista? Não sei. Te digo assim, de boa, não sei. Agora, óbvio é uma coisa, isso tem que ser falado. O que parece que isso rapidinho, só para terminar, Luzia, né? eu passo para você. Rapidinho, só Olha, para terminar o pensamento. a Cecília está querendo fazer uma pergunta. Não, deixa eu só terminar essa frase, eu passo. É só uma coisa, tá? O simples fato de ter o Partido Comunista no poder não significa que um país seja socialista, tá? Isso é importante, senão, não. Isso não é o suficiente. Agora, como a Ernesto falou, tem que analisar todos os detalhes. Eu não tenho esses detalhes todos. Eu não tenho. E eu não quero fazer aposta.
Fala, Cecília, se quiser falar, Ernesto, Luzia. Rapidinho, a Ana se inscreveu antes. A Ana, depois a Cecília e a Jacira queria falar alguma coisa sobre a China também. Pode ir lá, Ana. Está sem som. Se ligar o microfone Tô é mais acostumada legal. com isso. Hein? Vou começar a falar, só para não atrasar vocês. Você falou no início que no Brasil os partidos de direita são contra as pautas identitárias, não é isso? No Brasil é assim, mas em outros países não são assim. Mas eu nunca vi. Será que não é influência desse discurso fascista? Porque os partidos de direita, acho que DEM é direita, né? Esses partidos. Eu nunca vi atacarem, a não ser a questão do aborto. O aborto sempre teve, né, as pessoas são contra e tal, mas eu nunca vi esse envolvimento da direita aqui no Brasil com pautas contra, assim, atacando pautas identitárias. Muito pelo contrário, acho que procurava-se até ter um pouco de ética, porque o cara é candidato, ele quer agradar um pouco todo mundo, seja de direita ou não, ele quer agradar todas as tribos, né, que se fala. Eu estou tentando achar o negócio para colocar o... Achei. Estou escutando nada. Responder, não? Estou escutando nada. Vou ficar sem fone mesmo, porque eu coloquei fone e deu um problema aqui. Mas é para responder já, não? Então, aí o que eu não entendi é isso. Mas essa questão dos partidos de direita serem contra as pautas identitárias no Brasil, diferente dos outros países, é por conta do que está acontecendo agora, porque, na verdade, para a população esquecer todos os benefícios que tiveram no governo do Lula e da Dilma e votar em outro partido, né, com características diferentes, agora que está com um pouquinho de negócio, bolsa isso, bolsa aquilo, eles tinham que ter um discurso forte, né? Está escutando? Está escutando? Estou escutando que minha mulher falou comigo para responder a ela. Tá. Não, querido, é porque eu pensei que não estivesse escutando. Aí usou-se muito essa questão dos evangélicos, mas antes disso tudo, eu acho que os partidos de direita eles não se envolviam muito com isso, com exceção dessas coisas assim, de aborto, que eu já há bastante tempo venho escutando falar. Mas é a primeira vez que os partidos de direita, ou é só a extrema-direita, eu nem sei, de repente nem a direita nem está se envolvendo com isso. Aí eu a pergunta se sempre foi assim ou se agora que está sendo assim. Não, aí eu discordo de você mesmo. A direita brasileira sempre foi conservadora. Sempre foi eu lembro assim? do Álvaro Vale do partido. O Álvaro Vale, é que você não lembra, eu lembro as histórias. Eu não acompanho, Não, eu acompanho há muito tempo. Álvaro Vale, do Partido Liberal Homossexual não assumido, que arrumou uma esposa para casar, foi pegar uma menina no interior, acho que todo mundo lembra desse caso, né? Que a Magélia, o Ari lembra, o Ernesto lembra, por ele ser do Partido Liberal. E aí acusaram, porque ele tinha conta conjunta com o companheiro dele, etc. Para ele provar que ele era hétero, ele casou com uma menina que ele não conhecia. A mulher chegou no aeroporto, era uma capial, com todos os capiais, que não conhecia o cara, casaram ele para dizer que ele era hétero. A direita brasileira nunca assumiu a pauta identitária. Nem o PSDB. Não é nem questão de assumir, é que hoje eles estão atacando. Não, é outra história. Vamos lá. O FHC, por exemplo, você lembra dele como presidente defender a liberação das drogas? Não, mas agora ele está defendendo, né? Eu já vi não só está defendendo, ele é embaixador mundial, chamado pela ONU. Mas quando ele era candidato, ele não defendia. A direita brasileira, ele sempre defendeu a pauta conservadora, ela não era fascista, é diferente. O PSDB poderia ser um vento de alento no Brasil. Quando eu falo de vento de alento, é num sentido. O PSDB podia ser o Partido Democrata no Brasil. Aquele partido que tem uma pauta liberal, vende a mãe, mas pelo menos se assume. Sabe quem defende a pauta identitária no Brasil e é de direita? A Rede Globo. Eu sei. Quando tu falou, eu pensei logo nisso. A Rede Globo. Quem é de direita e defende pauta identitária no Brasil? Só a Globo. Os partidos, e nenhum partido, olha só, para não ser injusto,
Sabe quem defende pauta identitária hoje, a direita? Até o filho do Sarney defendia, eu ficava louco quando eu ia lá no Congresso e via o cara defendendo pauta identitária, o Partido Verde. O filho do Sarney defendia pauta identitária abertamente. Abertamente. O cara conservador em certos aspectos da política, mas sublibertário na pauta identitária. Mas isso está fora. O Brasil é uma jabuticaba. A gente falava isso no Unicamp. E no Brasil tem uma direita que não tem medo de fazer discurso liberal. Liberal que eu estou falando de costume. Essa parte do liberal de dizer que o que eu faço na cama não compete ao Estado saber, se eu durmo com alguém, se eu não durmo com ninguém, se eu faço sexo com 5, se eu não faço sexo com ninguém, se eu me masturbo, isso não é de interesse do Estado. O Estado não... Mas isso agora foi a estratégia para mudar o jogo. Não é de agora. Também. Não é de agora. A direita brasileira sempre foi conservadora. Denunciar... Tá aí, Ernesto, me ajuda. Não denunciaram o João Goulart como infiel, não denunciaram o Getúlio como um homem de várias mulheres, sempre atacaram, inclusive, o que precisava ser de esquerda. Se você fosse nacionalista, atacavam sua moral. A direita brasileira sempre foi moralista. Deram casas que não existiam para o JK. Pro JK. Que dizem que realmente era mulherengo, eu não sei, mas sempre atacaram o JK dizendo que ele era mulherengo. A direita brasileira sempre foi conservadora no costume. Não estou dizendo que nos Estados Unidos não é, nos Estados Unidos é ultraconservador. Mas a direita do Partido Democrata, a direita democrata, ela defende uma pauta liberal abertamente. No Brasil, nenhum partido de direita, eu não conheço nenhum, defende abertamente uma pauta liberal, com exceção do Partido Verde, mas que o Partido Verde começou na esquerda. O Partido Verde hoje é de direita. Você tem essa jabuticaba, você tem um filho do Sarney defendendo o gay. Os filhos do Sarney tinham um projeto para dar aposentadoria para prostituta. E defendeu isso no Congresso. Perdeu, inclusive, com a esquerda votando contra ele. A nossa esquerda querida votou contra ele. Porque aí tem uma questão do feminismo que tem um problema com as prostitutas, aí não quero entrar nessa... Não quero arrumar problema para mim. Eu estou falando que eu estava no Congresso, tá? O PT votou contra, o PCdoB votou contra, os partidos de esquerda todos votaram contra. Sabe quem defendeu as prostitutas no Congresso? O Partido Verde do filho do Sarney. O filho do Sarney, por acaso, é de esquerda? Não, né? Então, entendeu? Mas fora isso... Da política. Cara, eu vou dizer uma coisa para você, Ana. Eu estava no Congresso, eu estava lá para ver o nosso projeto, eu vi essa votação. Essa votação foi uma goleada. Foi assim, Partido Verde votou para que a prostituição fosse reconhecida como vínculo empregatício, que a pessoa pudesse descontar e pudesse ter uma aposentadoria. E só o Partido Verde. E só o Partido Verde. Da extrema-direita, do Bolsonaro, até a esquerda, talvez se o nosso querido amigo lá, qual é mesmo o nome foi prefeito de São Paulo? Prefeito não, foi senador de São Paulo. Eu acho que o Suplicy votou com ele. Para não ser injusto, eu acho que o Suplicy votou com ele. Você tem uma ideia de como a coisa funciona. Tá bom? Mas é só... A direita brasileira é muito conservadora. É muito moralista. Né? Inclusive, a direita tem um movimento... Não sei se você sabe, tem um movimento gay de direita. Diz que você pode ser gay. Você só não pode se expressar. Que coisa doida, né? Tem. Mas aí também é coisa doida, mas você pode ser gay, só não pode se expressar. Não, mas se expressar sem exagero, tudo bem, mas se expressar pelo igual... Pelo amor de Deus, não fala, não use essa frase, Ana. Não falo sim. Exagero, porque, não existe essa coisa de exagero. Gay, se você tiver com criança, vai participar com criança, você tem que sair correndo, porque não, sem Ana, saber Ana, o que assim, falar. Como falar, meu Deus, Jesus. Exagero não é uma discussão nossa. Eu acho que tem coisa que não tem que ser exagerado mesmo, não. Exagero não é uma discussão nossa. Vem cá, você com a sua esposa, quando tiver... Vamos, gente, vamos debater. Vocês podem ser contra, mas pessoas, você já respondi a pergunta. Você começa a tomar atitudes que envergonham um amigo seu, seu amigo, você, Jacira, dar uma volta, não sei o quê. Você vai começar a tomar atitudes que vai deixar Jacira com vergonha do netinho dela? Porque Ana, eu não vou quantificar a vergonha. Esse não é o nosso discurso. Eu não vou quantificar isso, não é o nosso discurso. Não é o meu discurso.
Não vou quantificar Não, isso. não é o seu discurso, mas você foi que tocou nesse assunto Não, da eu não. expressar. É Tem que equivocado esse discurso. expressar assim, um assado. Eu falei assim, nem assim, tudo bem, mas com um certo. Eu acho que tem que ter um pouco de respeito, um pouco de bom senso. Tem que ter Eu bom sinceramente, senso, né? respeito, exagero, são quantificadores, eu não vou entrar nessa quantificação. Vamos passar para a Cecília, que ela quer fazer a pergunta. Cecília? Está me ouvindo? Cecília, cadê você? Está ouvindo? Estou ouvindo. Está ouvindo? Estamos chegando ao final, tá, gente? Tem mais 10 minutos. Rapidinho, rapidinho. Primeiro, eu queria falar sobre a China, né? Eu sei que você falou que talvez não me responder completamente. Não estou escutando mais. Não está ouvindo? Eu tô Falou e ouvindo. caiu. Começa de novo a pergunta, por favor. Você está me ouvindo agora? Estou. Tá? Sobre a China, né? A China, quando, por ocasião da guerra, a China apoiou, né, contra o nazismo. Mas ela também não teve, nesse momento, um momento em que ela fixou, como se fosse assim, nacionalismo em cima de um exército. Eu acho que nessa época, me parece, eu não vi a China assim, tão envolvida na guerra. Entendeu? Eu vi ela assim, investindo muito nela mesma. Eu não sei se estou errada. Então, Não, a China foi invadida, seu território foi tomado, os japoneses fizeram experiências genéticas iguais, fizeram com os judeus da Manchúria, e a China teve, inclusive, a ajuda da Rússia, não só dos aliados, poucos falam da Rússia. A Rússia correu para o lado oriental, tem uma batalha que não é falada no Ocidente, que é a Batalha do Grande Khingan, em que os japoneses derrotados em território de fronteira com a China. Então, assim, não, esse é o equívoco. É que a China ali, primeiro que a China ali não é socialista. É Chiang Kai-shek. A China ainda é uma China nacionalista até certo ponto, e aí já começa a guerra, né? Porque o Mao ele se arma para lutar contra os japoneses e depois continua montando o exército dele. Não é não. Assim, a participação chinesa é que a China não tinha estrutura militar, ela não tinha armamento para se opor ao Japão. E pouca gente sabe que na Manchúria, porque os manchus eram considerados como seres inferiores. Muita gente não sabe. Tem muita coisa na Segunda Grande Guerra que não foi dito, tá? Não teve experiência genética só com o judeu. Russo, eslavo, era raça inferior. O Japão dominou boa parte do território chinês e fez experiência genética com os manchus. Os croatas eram aliados dos alemães. Os lituanos, os letões eram aliados dos alemães. Os ucranianos eram aliados dos alemães. Quando entraram na Rússia, 2 milhões de ucranianos participaram do chamado Exército de Libertação Ucraniano junto do Hitler. Então, não é verdade, não. A China sofreu muito com a guerra, teve território ocupado, teve até experiência genética, né? Agora, todo o processo... Eu não sou especialista em história chinesa, mas a revolução, comunistas e nacionalistas, entre aspas, chineses, foram aliados nesse momento. Só que quando acaba a guerra, o Mao fala, eu não vou depor minhas armas, não. Vou continuar com as minhas armas. Acabou a guerra, mas eu continuo aqui, né? Inclusive, foi muito inteligente, porque se ele depõe as armas, não tinha revolução depois. A Revolução Chinesa começa já na resistência à Segunda Guerra Mundial. Não é uma guerrilha, é um grande exército. Mao forma um grande exército. Tanto que é a Grande Marcha. Não é não. A China ela sofre muito com a guerra, ela é muito destruída pela guerra e ela sim, ela tem um papel importante na guerra também. Mas eu digo assim, eu acho que ela consegue se recompor, não é não? Ela não se recompor. Não, a China, um dos maiores desafios do Mao, assim que assumiu o poder, é acabar com a fome na China. A China passava fome. A China é um país extremamente dominado, inclusive, pelas potências imperialistas. Tem a guerra do ópio. Um dos grandes desafios, daí o Ernesto até falou nisso, se ele quiser, ele pode até falar, por que abrem a China? Por que a China, depois da posse do Mao, ela tem que ser aberta? Porque a opção é ou abre ou as pessoas vão passar fome. Porque, na verdade, a China ela não tem desenvolvimento industrial. A Rússia aposta, logo depois da Revolução, em se desenvolver industrialmente. Por isso tem a NEP, tem a Eletrificação do Sul da Rússia, tem a Transiberiana. Tem até uma experiência de um inglês que vai para a Rússia logo depois que acaba a guerra, e aí tem um projeto do Lenin de eletrificar toda a Rússia em 10 anos. E aí esse inglês chama o Lenin de eletrolouco.
Mas esse cara é doido, ele é louco. Como é que vai eletrificar a Rússia em 10 anos? E ele volta 10 anos depois, o Lenin já está morto e fala, genial. Eles eletrificaram a Rússia em 10 anos. Então, até a abertura econômica da China é uma necessidade de construir um país que era fundamentalmente agrário. Não é que a China não está destruída pela guerra, a China era um país agrário. Não é isso, não. A China, ela é afetada pela guerra. Tá bom? Agora, só voltando agora que é essa discussão de pauta, né, do que é de esquerda, do que é de direita, quando você falou que os partidos comunistas, né, os que não são reformistas, né, os que são realmente leais ao marxismo, aqueles social-democratas precisam se aliar à pequena burguesia para conseguirem o quê? Benefícios para os trabalhadores, é isso? Não, gente, olha só. Vamos lá. Vamos lá, Cecília, porque assim, o Ernesto falou uma coisa que é fundamental. É a realidade de cada país. Vamos pegar o Brasil. O PT não é um partido comunista. Eu sou um comunista do PT. O Ernesto também é um comunista do PT. Quem está no PT? Quem é o partido comunista no Brasil? Cri. O PCdoB é mais comunista que o PT? O PCO é o Partido Comunista no Brasil? Quem é o Partido Comunista no Brasil? O Brasil não tem um partido comunista. O comunista que eu falo organizado. Já teve o PCB na boa época dele, que em 2 meses conseguia 10% de votos da população, era um partido de massa, com inserção operária. Não é mais. Então, assim, depende muito. Não tem uma regra preambular. O Ernesto falou uma coisa muito importante. O Marx escrevia sobre as alianças. Mas alianças para quê? Lembra que a gente falou nas aulas? Aliança tem que ter objetivo tático e estratégico. Estou fazendo aliança para quê? Estou num partido para quê? O que eu estou fazendo nesse partido? Eu estou no PT, ainda que eu seja comunista, e o PT é o grande partido de esquerda no Brasil. E a alternativa é que se tem para o momento. Se eu não estava no PT, eu sou comunista no PT por causa disso. Mas não tem um partido comunista de massa no Brasil que movimenta a classe trabalhadora. Então não é um discurso, eu estou no PT porque eu quero vantagem, não. É porque o PT tem a luta que é possível contra o imperialismo no momento. Tanto é que o grande inimigo da elite brasileira é o Lula. O Rui Costa Pimenta, né, o cara do PSTU. A elite brasileira, desculpa a expressão, está cagando para o Rui Costa. Está cagando para o PSTU, está cagando para o PCB, está cagando para o PSOL. Mas ela morre de medo do Lula. Por quê? Porque é o projeto possível para a classe trabalhadora. É revolucionário, não. Outra coisa que o Ernesto falou que é importantíssimo. Tudo que a elite brasileira não quer, a elite dos Estados Unidos também não quer, é que o Lula volte a unir o Brasil, a Argentina, a Venezuela, a China, a Índia, a África do Sul. Isso eles não querem. O Brasil era um foco de multilateralidade na América do Sul. Então, assim, não dá para fazer uma análise que tem uma regra para tudo. A primeira regra da análise é a realidade. Qual é a realidade? Se a gente tivesse partido comunista de massa, vai fazer aliança, tá? Para quê? Qual o objetivo da aliança? Qual o objetivo tático? Qual o objetivo estratégico? O que eu quero alcançar? Não, porque é isso, a realidade vem antes da análise. Não tem uma análise preambular à realidade. Estou errado, Ernesto? Não, a realidade vem antes da análise. Eu acho até que perguntar às massas, né? Quais são seus anseios? Né? Mas essa pergunta você faz no cotidiano. Não tem porquê, porque as massas não existem. Essa pergunta você faz, por exemplo, não adianta eu dizer que eu quero uma grande greve geral, que as massas querem uma grande greve geral, porque não é verdade. A gente não tem como organizar uma pequena greve. Não, essa pergunta às massas, elas são feitas no cotidiano, na realidade. De cada movimento, de cada atração. Eu estou falando em anseios, né? Exatamente elas estão tão pela própria ideologia dominante, elas estão tão longe, tão já manipuladas nisso, que você chegar a ela e perguntar quais seus anseios hoje, nem sempre são os anseios de que estão fazendo. Mas é que não tem isso. A pergunta é prática, a pergunta é, você vai fazendo o movimento, a massa vai respondendo? É assim que você pergunta a massa. Não tem uma pergunta às massas, a pergunta é no movimento. Gente, a gente está chegando ao final, não sei se o Ernesto quer falar alguma coisa? A gente tem 10 minutinhos.
Não, não. Você deve estar inquieto aí. Eu acho que... Inclusive, eu vou fazer o seguinte, Ernesto, eu proponho que você termine a aula. E só tem mais 10 minutos, eu eu não vou dou 10 gastar, minutos para você. eu não vou nem gastar 2 minutos. Primeiro é o seguinte, ainda agorinha você estava falando, Ponciano, e óbvio que eu concordo em gênero, número e grau, a questão da Rússia. Eu não sei quem viu, a Luzia, eu tenho quase certeza que viu, porque ela curtiu lá no Facebook, que eu botei um mapa da Rússia com as 30 e tantas bases militares dos Estados Unidos e da OTAN cercando a Rússia. Gente, não é brincadeira. São 34 bases militares a menos de, sei lá, 300 quilômetros da fronteira russa, cercando a Rússia. Os caras têm que tomar. Se vocês quiserem, eu posto amanhã o mapa lá no nosso grupo, para vocês terem uma ideia da quantidade de bases militares estadunidenses. Quer dizer, não, a base é da OTAN. Mas quem manda na OTAN, os Estados Unidos, e vamos aceitar isso. Eu vou postar amanhã para vocês lá no grupo, então. E outra coisa, só para terminar mesmo, gente, o Ponciano entrou agora numa linha que eu agradeço muito, Ponciano, valeu, cara. Porque é a minha aula de quarta-feira que vem. As várias frações da esquerda, todas as divisões, desde 1922, quem veio da onde, quem surgiu da onde, que grupo veio. Inclusive, eu só quero avisar para vocês o seguinte: eu vou mandar com bastante antecedência, eu estou fazendo já, a minha companheira olhou aquilo e disse: que é isso? É árvore genealógica? Eu digo: é árvore genealógica da esquerda. Eu estou fazendo, realmente, a Luzia já viu essa aula. Eu dei lá no Sindicato dos Petroleiros, que eu falei, isso veio daqui, esse veio daqui, aqui se dividiu em tal, tal, tal. Vai ser a minha aula de quarta-feira. Eu vou mandar para vocês com antecedência esse desenho, porque eu acho muito difícil, em 1 hora, eu poder citar tudo. Então, eu quero antecipar, vou mandar antes do desenho para vocês. Estou fazendo colorido, mas só que está grande demais. Eu vou ter que fotografar para mandar para vocês. E aí, essa coisa que o Ponciano colocou ali, a questão, afinal de contas, quem é comunista nessa história? Vamos discutir isso lá nesse organograma que eu fiz? Da onde surgiu? Afinal de contas, da onde veio o PCO? Já discuti isso com algumas pessoas aqui. Qual é a origem do PCO? De onde veio? Quem já ouviu falar da Liga Operária? Existiu uma Liga Operária na década de 60 no Brasil. Existiu e sumiu. Sabe que a tal da Liga Operária se transformou? Convergência Socialista. Então, gente, olha, a próxima aula, por favor, eu vou mandar com antecedência esse desenho. Se possível, vocês olhem antes para me ajudar aqui durante a exposição, tá? Ponciano, era isso aí só, é só uma ajuda. Eu não tenho mais nada, não. Só agradeço a paciência. Eu acho que a aula hoje foi mais participativa, porque, na verdade, a gente acabou falando de assuntos diversos. O que eu queria falar mesmo, eu falei em 50 minutos, dei um arco ideológico, né? Estou terminando aqui, só mais 2 informações. O Vasco continua tomando de 3, o Flamengo continua ganhando de 3. A noite é maravilhosa, né? Eu estou me despedindo de todos vocês. Um abraço. Semana que vem é com o Ernesto. Ernesto, 3-0 Mengão, 3 gols do Pedro. Um abraço, pessoal. Pode parar de gravar aí. Abração, gente. Professor Ernesto,